Olá, você acompanha agora as reportagens da nossa equipe de jornalismo. E a Câmara aprovou o projeto que viabiliza a terceira fase do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. A proposta, que já foi ratificada pelo Senado, segue para a sanção presidencial. A proposta destina cerca de 10 bilhões de reais para empréstimos no Pronamp. Os recursos podem ser utilizados em diferentes frentes, como para a composição de capital de giro, aquisição de equipamentos e pagamento de pessoal. As regras determinam que podem ser emprestados valores de até 30% da receita bruta anual da empresa, sendo de até R$ 108 mil para microempresas e R$ 1.400.000 para empresas de pequeno porte. Para novas companhias com menos de um ano de funcionamento, há duas opções. O limite do empréstimo pode ser de até metade do capital social ou de 30% da média do faturamento mensal. Pelas regras do programa, a taxa de juros anual máxima é igual à taxa Selic, que atualmente está em 2% ao ano, acrescida de 1,25%, incidente sobre o valor do crédito contratado. O empresário deve ter o prazo de 3 anos para pagar todo o empréstimo. E o Pronamp foi criado com o objetivo de socorrer, em meio à pandemia, micro e pequenas empresas por meio de empréstimos com juros mais baixos. E cerca de 40 países já iniciaram uma campanha coletiva de vacinação contra a Covid-19. No Brasil, ainda faltam alguns passos para o início da imunização, que está prevista para começar entre janeiro e fevereiro. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, informou que a previsão é que quase 25 milhões de doses de vacinas estejam disponíveis em janeiro. Entre os acordos realizados até agora, estão sendo consideradas as vacinas Coronavac e Pfizer-BioNTech. A Fiocruz vai ser responsável pela produção da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e a AstraZeneca. Também há contratos com estados para aquisição da vacina Sputnik V. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, pode permitir o uso emergencial do imunizante, o que possibilita o início da vacinação antes do registro oficial. Mas até o momento, nenhuma empresa entrou com um recurso. De acordo com a Anvisa, após o pedido, a análise deve acontecer em até 10 dias corridos. A expectativa do ministro Eduardo Pazuello é que a vacinação em massa deva começar a partir de fevereiro. Pazuello ainda reforçou que todos os estados vão receber a vacina contra a Covid-19 de forma igualitária e proporcional à população. E a AstraZeneca afirmou que encontrou a fórmula vencedora para a vacina contra a Covid. Ela é mais barata que as concorrentes e não precisa ser armazenada em temperaturas tão baixas quanto a da Pfizer, por exemplo, que precisa ser guardada a menos 70 graus Celsius. A AstraZeneca fez uma parceria com o governo brasileiro para a produção da vacina pela Fiocruz. O diretor-geral da empresa disse em entrevista com o Sunday Times que o grupo farmacêutico britânico descobriu como alcançar uma eficácia que com 2 doses é alta como a das outras vacinas. Ele também garantiu que o imunizante assegurava uma proteção de 100% contra as formas graves da doença. Nos resultados provisórios dos testes clínicos em grande escala no Reino Unido e no Brasil, o laboratório britânico anunciou que a eficiência média era de 70%. Outras vacinas, como a da Pfizer e da Moderna, apresentaram resultados acima de 90%. Por trás desse resultado médio de 70% se escondem grandes diferenças entre 2 protocolos diferentes. A de 90%, alcançada em voluntários que receberam a metade de uma dose e uma dose completa 1 mês depois, mas só 62% em outro grupo vacinado com 2 doses completas. E olha só essa história, uma jornalista que cobriu a epidemia do novo coronavírus em Wuhan foi condenada a 4 anos de prisão. Jornalistas e diplomatas estrangeiros que compareceram ao tribunal de Xangai em que Zhang Zhan foi julgada foram impedidos de entrar na sala de audiências. A ex-advogada viajou em fevereiro a Wuhan, na época epicentro da epidemia, e divulgou reportagens nas redes sociais, a maioria delas sobre a situação caótica nos hospitais. De acordo com o balanço oficial, a cidade de 11 milhões de habitantes registrou quase 4 mil mortes por Covid-19, grande parte dos 4.634 óbitos na China entre janeiro e maio. A resposta inicial da China à epidemia foi muito criticada.
Pequim só decretou quarentena em Wuhan em 23 de janeiro, apesar da detecção de casos desde o início de dezembro de 2019. Zhang foi detida em maio, acusada de provocar distúrbios, uma terminologia frequentemente utilizada contra opositores do presidente Xi Jinping. O tribunal a acusou de ter divulgado informações falsas pela internet. E mudando de assunto, o rancho Neverland, que pertenceu ao astro americano Michael Jackson, foi vendido para o bilionário americano Ron Burkle por 22 milhões de dólares, o equivalente a 103 milhões de reais. O preço informado pelo Wall Street Journal significa uma redução considerável do valor inicial do rancho, colocado à venda por 100 milhões de dólares em 2015. O rei do pop, morto em 2009, transformou a gigantesca mansão em um refúgio de conto de fadas com direito a roda gigante e um zoológico. Foi no local que Michael Jackson escreveu alguns de seus principais sucessos. Após a morte de Michael Jackson, o imóvel que fica na Califórnia foi rebatizado como Sycamore Valley Ranch. O comprador é um empresário de Montana com investimentos que vão de supermercados até a indústria do entretenimento. Veja a seguir. Estudo mostra a eficácia do uso das máscaras contra o coronavírus. E ainda, você vai conhecer o trabalho feito por uma associação para preservar as antigas composições de trens que viajaram durante anos pelo Brasil. Eu volto em instantes. Até já! E olha só, um projeto aprovado pela Câmara dos Deputados vai facilitar a vida de pessoas que precisam ir ao supermercado, mas têm dificuldade de locomoção. Pela proposta do deputado Davi Soares, do Democratas de São Paulo, os locais de venda terão que adaptar 5% dos carrinhos e, consequentemente, ajudar muita gente que tem algum tipo de deficiência. Toda vez que a Célia vem ao supermercado, ela tem que dividir a atenção entre cuidar da mãe, de 87 anos, e escolher os produtos que precisa levar para casa. A dona de casa reclama da falta de carrinhos adaptados para pessoas com dificuldade de locomoção. Agora, para fazer compra, ela tem que vir acompanhada sempre, né? Sempre. E às vezes ela fica em casa ou dentro do carro. E a senhora vem fazer a compra? E eu que faço. E a dificuldade da senhora empurrar o carrinho, escolher as coisas e ainda cuidar dela, como é que é? É difícil. É difícil. Às vezes eu preciso ficar só de olho, né? Que ela já caiu dentro do mercado. Um problema que a dona Maria Barbosa também enfrenta toda vez que vai ao supermercado. Ela ia só comprar algumas coisinhas e acabou saindo com o carrinho cheio. E se não fosse a ajuda da filha, não conseguiria levar tudo para casa. Meu neto me ajuda ali, quando está muito pesado eu pego um táxi, né? Eu moro ali pertinho, né? Precisa da ajuda dos filhos e dos netos. É. E você vem sempre com a sua mãe ajudar ela? Venho sempre. Quase toda semana. Quase todo dia, na verdade, né? Não tem jeito, né? Chega numa certa idade, para levar um carrinho desse, fica difícil, né? Sim, muito difícil, é pesado, né? Tem que ter ajuda. Tem que ter ajuda. E por causa de histórias como essas, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que obriga os mercados de grande porte a terem pelo menos 5% de carrinhos adaptados para deficientes e pessoas com dificuldade de locomoção. Os modelos podem ser de vários tipos, como mostram as fotos. Os mais sofisticados são os motorizados. E ainda será obrigatória a presença de um profissional para auxiliar os clientes. O projeto é de autoria do deputado Davi Soares. O projeto 4544 estabelece que mercados, hipermercados e congêneres venham prover, dentro dos carrinhos, as pessoas fazerem compras, alguns adaptados à população com deficiência. População essa que não tem nenhuma condição, a não ser com apoio externo, para realizar suas compras. E hoje há condições de ter carrinhos adaptáveis para essa população. É uma conquista para as pessoas com deficiência que, sem sombra de dúvida, vão dar mais qualidade de vida às suas vidas. E para muita gente essa medida vai ser de fato uma mão na roda. Isso porque, de acordo com dados do IBGE, 6,7% da população dizem ter algum tipo de deficiência ou dificuldade de locomoção. São pessoas que precisam da ajuda de terceiros
para comprar itens básicos para a sobrevivência. E agora se tornarão mais independentes, poderão assumir o controle na hora de fazer as compras. Esses carrinhos que tem em alguns supermercados, eles vão ajudar naquele momento, para que as pessoas possam fazer as compras, fazer as atividades, porque elas têm total dificuldade de locomoção. Por isso, precisamos pensar que fazer exercício é algo para a qualidade de vida, vai trazer um impacto positivo em todas as coisas, nas esferas que nós vamos fazer. Uma grande rede de supermercados dos Estados Unidos foi a pioneira a adotar os carrinhos adaptados. A ideia surgiu após a reclamação dessa mãe, que tinha dificuldade para ir às compras com a filha, que tem necessidades especiais. Esse supermercado na Zona Norte de São Paulo também tem um projeto semelhante. Carrinhos elétricos ficam à disposição para os clientes que têm limitações para a locomoção. Com passos curtos e vagarosos, o seu José Batista, 75 anos, percorre os corredores do local. Ele ainda não conhecia o carrinho adaptado e, a convite de nossa reportagem, resolveu experimentar. E olha que seu José aprovou o aparelho. Outros mercados deveriam ter. Qualquer mercado tem que ter. Esse, qualquer lugar do mercado. Faz diferença. Facilita muito a pessoa. E agora, motorizado, o seu José Batista vai longe nas compras. Muito bom, bela iniciativa. E mudando de assunto, as máscaras faciais reduzem em até 99% o risco de espalhar gotículas capazes de transmitir a Covid-19 ao falar ou tossir. É o que aponta um estudo realizado com manequins e humanos. Uma pessoa a 2 metros de outra que tosse sem máscara será exposta a 10.000 vezes mais gotículas capazes de transmitir a Covid-19 do que se estivesse usando uma máscara. A informação está na revista Royal Society Open Science. De acordo com uma nova experiência de laboratório, as máscaras faciais reduzem em até 99,9% o risco de espalhar as gotículas capazes de transmitir a Covid-19 ao falar ou tossir. As minúsculas gotas que são lançadas ao ar, antes de caírem pelo efeito da gravidade, são o principal vetor de transmissão do novo coronavírus. As gotículas microscópicas podem permanecer suspensas no ar por longos períodos e representam um risco especial em locais mal ventilados, sem correntes de ar, com pessoas que não usam máscara ou a usam mal, abaixo do nariz. A Organização Mundial da Saúde atualizou recentemente suas recomendações quanto ao uso de máscaras, que passou a recomendar em ambientes fechados e na presença de outras pessoas, se a ventilação for insuficiente. A União Internacional para a Conservação da Natureza divulgou um relatório que alerta sobre a poluição no Mediterrâneo. O mar, que fica entre o sul da Europa e o norte da África, recebe todos os anos quase 230 mil toneladas de lixo plástico. De acordo com a entidade, o número pode duplicar até 2040 se não forem criadas medidas para conter o problema. Egito com 74 mil toneladas por ano, Itália com 34 mil toneladas e a Turquia com 24 mil toneladas. São os países que mais jogam plástico no Mediterrâneo. Em termos per capita, a lista é liderada por Montenegro, Bósnia, Herzegovina e Macedônia do Norte. A União Internacional explicou que a poluição por plástico pode causar danos de longa duração nos ecossistemas marinhos e terrestres e a biodiversidade. Os animais podem ficar presos em redes ou engolir resíduos de plástico e morrer de fome ou exaustão. O relatório aponta que, com uma melhor gestão de resíduos nas 100 cidades que mais contribuem para a poluição, o despejo de plástico no Mediterrâneo poderia ser reduzido em mais de 50 mil toneladas por ano. Outra medida eficaz é a proibição de certos produtos, como sacolas plásticas, cuja supressão poderia contribuir com menos de 50 mil toneladas por ano. E de volta ao Brasil, os trens são um dos meios de transporte mais importantes do país.
A malha ferroviária nacional tem mais de 30 mil quilômetros de extensão, por onde circulam cargas, passageiros e também muita história. Preservar essa memória tem sido um desafio. Nossa reportagem especial vai mostrar o trabalho feito por uma associação para recuperar as antigas composições, trens e vagões que agora transportam histórias para novas gerações. O apito anuncia que a Maria Fumaça vai partir. E tem sido assim desde 1924, quando a máquina começou a funcionar. A bordo estão 3 passageiros que fazem parte dessa história. O Ângelo, o Rodolfo e a Everani. Eles são ex-funcionários da FEPASA, a antiga companhia de trens do estado de São Paulo, e viveram boa parte de suas vidas nos trilhos. Eu amava tanto ver a ferrovia e dentro de um gabinete, o que você pode fazer por uma ferrovia? Principalmente na área que eu atuava, que era o jurídico. Então, eu tinha que defender a ferrovia. E isso aqui é a história. O meu filho, o meu neto, vai saber o que é ferrovia por aqui. 12 anos trabalhando. Então, a gente passava mais tempo dentro da ferrovia, dentro do prédio, do que na casa da gente. O primeiro trem começou a operar no Brasil em 1854. Hoje já são mais de 30 mil quilômetros de malha ferroviária no país, por onde circulam passageiros, cargas e muita história. O documentário Depois do Fim resgata essa memória. No filme, em tom melancólico, um ex-funcionário da Estrada de Ferro lamenta o abandono das linhas. E lágrimas rolam no rosto dos que vão e dos que ficam. E é esse sentimento que move o trabalho da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, a BPF. A entidade, que é particular, tem sede em 6 estados brasileiros. E uma delas está em São Paulo, na Moca, onde funcionava a antiga Estação dos Imigrantes. Aqui desembarcavam os estrangeiros que chegavam no Porto de Santos. Parecia o fim da linha para trens como esse aqui. Quando ele foi encontrado, ele estava completamente deteriorado, em péssimo estado de conservação. E máquinas como essa já não interessam para as empresas que atualmente administram as estradas de ferro do país. Por isso, ele seria descartado, viraria sucata, seria jogado no lixo. Mas graças à associação, ele foi completamente restaurado, recuperado em cada detalhe. E aqui ele vai começar uma nova história. Esse mesmo trem que transportou tanta carga e tantos passageiros, agora vai levar outra coisa. Ele vai levar história e conhecimento para as futuras gerações. O Brasil ele não é tão valorizado as partes de museu assim, né? A parte de cultura, né? Hoje as crianças gostam mais de uma internet, um celular, do que ver o que era do passado. Então eu acho que isso aí é muito importante para nós pais ou os avós mostrar, até o próprio governo e o Estado, mostrar para as crianças a importância de cada coisa. Por que surgiu isso, entendeu? Por que hoje é moderno, com ar-condicionado, tudo arrumadinho. Antigamente já é diferente. No pátio estão outros 3 vagões de épocas diferentes. E o objetivo é que o local seja transformado em um museu, onde os visitantes vão poder interagir com as máquinas. Queria transformar esse pátio num local onde as pessoas podiam ter essa visão, poder entrar no trem, ver como que era o funcionamento, transformar isso aqui num centro cultural. Mas quem quiser embarcar de fato nessa história pode vir a essa estação em Campinas, no interior de São Paulo. Tudo aqui mantém as características da época, a arquitetura do prédio, a bilheteria e principalmente a Maria Fumaça, que funciona a lenha, como antigamente.
se a gente der uma olhada, a gente vai ver que os vagões são diferentes, cada um tem um estilo. Isso porque cada um deles circulou nessa linha em um período da história diferente. E agora eles foram unidos em uma só composição que conta a história dessa linha. Ou seja, funciona como uma espécie de museu sobre trilhos. Mas já está na hora do trem partir e a gente vai embarcar nessa viagem. E do lado de dentro, o que chama atenção é o acabamento, o requinte dos vagões. Esse aqui era o carro-restaurante antigamente, que foi transformado em uma espécie de café. Quem viaja pode, com conforto, apreciar um café e a paisagem. O percurso é de 1h30 e o passeio só é realizado aos sábados. Durante o trajeto, um guia conta a história da linha. Primeira palmeira, homenagem ao fazendeiro. As mudas que sobravam só seriam plantadas quando nascia na fazenda um menino. E músicos dão o tom de nostalgia com canções antigas. E olha só quem está aqui, o Ângelo. Ele não entrava em um trem desde que se aposentou, há 25 anos. A convite de nossa reportagem, aceitou participar do passeio. Eu fiquei os meus 30 anos aqui, daqui eu tirei o meu sustento, daqui eu tirei os estudos dele. Todos os meus 3 filhos são estudados, com o dinheiro que vinha da ferrovia. 70 era Sorocabana, 71 virou FEPASA. Como diz, todos nós temos um número. O meu RI é o último RI da linha Sorocabana. 070 707. No último vagão, uma imagem resume tudo. Assim como era antigamente, a porta dos fundos fica aberta durante a viagem. E é possível ver a linha que fica para trás, como a própria história do trem no Brasil, mas que ainda emociona. Afinal, se a estrada é de ferro, o coração não é. E com essas belas imagens, nossa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.